esqueci de começar a gravar o vídeo. Agora está começando a gravar o vídeo. Estamos modelando uma garrafa de vinho e vamos fazer, para quem não viu aí o começo, eu não comecei a gravar, vamos fazer isso aqui, uma referência, né? Aqui é uma referência. Vamos fazer uma caixa de vinho com um vinho dentro e a gente vai ter ali algo nessa linha. Não exatamente isso, eu sei que isso não é um vinho, não necessariamente esse rótulo. A gente vai criar um rótulo, tá? Vamos inventar aqui um nome. Mas vamos usar isso de referência. Então, próxima parte. A partir da própria garrafa, eu posso tirar aqui o rótulo. Então, eu vou selecionar aqui essa edge. E aqui no meu Modify eu posso encontrar o Create Shape. E ele cria para mim um shape, uma linha. Deixa eu só centralizar o meu pivô. Ele cria uma curva, né? Uma curva. E essa curva pode gerar para mim um extrude, que vai ser o meu rótulo. Tá? Então, vou colocar aqui assim. O rótulo vai ter 10 centímetros. Eles estão literalmente um em cima do outro, né? No 3D, no mesmo lugar no espaço. No mundo real, as leis da física não permitem que dois objetos ocupem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aqui isso é possível. Aqui as leis da física não se aplicam. A não ser que a gente coloque elas para se aplicar. Aqui você é um deus, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui com o botão direito minha ferramenta de escala, clicar R para mudar aqui a forma de uso, e aí eu posso aumentar aqui devagarzinho o percentual. Tá? E beleza. Alt Q, tecla Alt, letra Q, ou aqui embaixo o Isolate Selection, eu vou isolar aquele polígono que eu gerei, aquela geometria. Uma vez que eu gerei a spline, né, a curva, e fiz a extrusão, ele também fecha o cilindro, então eu posso adicionar um Weight Poly para deletar essas duas faces aqui. E tá lá, né? Uma coisa que é interessante, importante da gente fazer, é também adicionar um shell. Por que eu vou adicionar um shell? Né? Primeiro que o shell ele não vai fechar, ele vai gerar aquela espessura, né? Ele não vai fechar o cilindro. Mas por que eu vou gerar o shell? Se é só um pedacinho de papel ali para o rótulo. Que mesmo um pedaço de papel mais fino, ele existe uma espessura. Por menor que seja, por mais que você não consiga ver com os seus olhinhos, existe uma espessura. Além disso, a gente tem um outro detalhe. Quando a gente vai fazer um render, né? Aí vamos ter que explicar algumas paradas aqui. Vou explicar. Preste atenção na aula. Atenção, este momento é de muita atenção. Criei um box. As minhas faces, elas têm uma coisinha chamada normal, tá? As normais, normalmente, elas apontam sempre em uma direção perpendicular à face. Então, por exemplo, essa face aqui, ela está com as normais apontando para frente dela. Uma normal, né? Em cima, está apontando para cima. Essa está apontando para cá, né? É como se estivesse apontando no eixo Y. Essa daqui está apontando no eixo X. Essa daqui está apontando no eixo Z. Essa daqui está apontando no eixo X, mas para o outro lado, né? Então, a face ela tem suas normais. E aí o que acontece? Quando a gente vai renderizar,
a gente só consegue ver um dos lados da face, tá? A gente só consegue ver um dos lados da moeda. E a gente precisa ver os dois lados da mesma moeda, né? Quando a gente tem um objeto assim, como a gente está vendo aqui, ele é fechado. Então ele tem todas as 6 faces ali, né? Esse box, né? Que a gente criou. E essas faces, elas não têm espessura. Então, se eu converter aqui para editpoly e deletar aqui em cima, a gente vai ver que ela não tem espessura. E, inclusive, lá dentro fica tudo preto e não tem espessura. Se eu adicionar um shell, eu gero essa espessura e, consequentemente, eu passo a ter uma face ali dentro também. Então, agora eu tenho uma face que aponta para um lado e uma outra face dentro que aponta para o outro lado. Claro que isso aqui só vai ser necessário para mim se eu estiver usando um objeto aberto. Porque se meu objeto ele for fechado, como o box estava aqui, tá bom, estou vendo todas as faces. Mas se ele estiver aberto, olha lá, aqui nessa visualização fica tudo preto. Mas, por exemplo, quando a gente vai renderizar no Unreal, ele fica dessa forma. A gente não consegue ver nada na parte de dentro, na parte através da face, né? E a mesma coisa é problemático também quando a gente quer renderizar com V-Ray, quando a gente quer renderizar com outro software de renderização ali. Porque a gente também não consegue ter um resultado adequado ali, né? Do outro lado. Agora, se eu pegar isso aqui e der um shell, pronto, agora eu tenho uma espessura e, consequentemente eu consigo enxergar os dois lados, tá? Então, nesse caso aqui da nossa garrafa, do nosso rótulo, a garrafa é de vidro, né? Então, primeiro que eu já vou conseguir enxergar através ali, porque é de vidro. Ah, mas tem um conteúdo ali dentro que vai atrapalhar. Tá, mas e aí? Se chegar lá na frente e eu quiser utilizar ele com a garrafa com o conteúdo menor, né? Menos conteúdo dentro da garrafa e mais na taça. A galera já tomou, já está todo mundo embriagado, né? O celular não está carregando. Pera aí, senão vai cair aqui a minha câmera. Segura aí que eu preciso botar o celular para carregar. Pera aí. Por que não está funcionando? Pera aí. Agora tá. Arrumei a tomada aqui. Voltando. Então aqui eu vou conseguir enxergar através, né? E vou acabar conseguindo enxergar, no caso, deixar de enxergar a parte interna da face. A gente até tem como colocar, né? No V-Ray, por exemplo, tem lá, renderizar os dois lados da face. Aí a gente consegue fazer com que ele force, né? A renderizar os dois lados. Isso prejudica o nosso tempo de render, tá? Então, você tem que escolher, ver se vale a pena. Então, eu dei uma leve espessura, bem fininho ali e tá ok. Só que eu vou também dar um smooth aqui, Alp Smooth, e eu vou dar um Turbo Smooth depois em tudo, né? Na garrafa, no rótulo, na rolha, depois em cima. Então eu já vou pegar aqui esse rótulo, já vou adicionar aqui outro editpoly e eu vou selecionar essas duas linhas de edge aqui em cima, essas duas linhas de edge aqui embaixo e vou dar um leve chamfer, bem pequenininho, nem dá pra ver. Que aí quando eu adicionar o Turbo Smooth, ele vai conseguir ficar mais marcado ali, não vai arredondar tanto, né? Aqui ainda tá marcando um pouco, não sei se dá pra ver aí.
mas ele está criando uma sombra meio curva aqui, eu não quero isso. Para isso, eu vou voltar para o Edit Poly e eu vou adicionar uma edge aqui em cima, duas, uma edge aqui embaixo, duas, né? E por dentro também. Isso vai me ajudar a sustentar um pouquinho mais ainda ali aquela curvatura. Olha lá. Deixa eu fazer uma cópia para a gente poder comparar, né? Se eu remover esse aqui, por exemplo, olha aqui. Então, repara como a luz se comporta no da esquerda e como a luz se comporta no da direita, né? Então, é um detalhezinho de adicionar uma edge aqui em cima para ter um resultado mais adequado. Tá vendo que tem uma marca aqui, olha, quando eu giro a câmera, ele marca ali a mudança da luz. Tá? Então, tá aqui, bonitinho. Então, tá aqui meus objetos. Site Performance, Standard. Eu aumentei aqui sem querer. Na verdade, o Turbo Smooth, né, ele fez ele deu essa compactada. Eu vou só chegar bem perto para eu garantir que meu rótulo não está atravessando, mas eu também quero que ele tenha um pouquinho de espaço. O Turbo Smooth dá aquela compactada, né, no meu objeto, ele arredonda, então ele acaba dando uma reduzida, aí por isso que ele entrou ali na garrafa. Mas eu vou aplicar na garrafa também, então você tem que ver aqui, ó. Saiu do lugar, então deixa eu diminuir de volta, deixar atravessando mesmo, porque o problema aqui é só o Turbo Smooth. Ó, se eu aplicar aqui na garrafa também, já encaixa. Vou tirar por enquanto da garrafa, o Turbo Smooth da garrafa, e vamos fazer a rolha. Então, aproveitar o Edit Poly aqui, vir nas edges, e eu posso de novo selecionar toda essa voltinha aqui, pegar essa aqui, ó, e fazer um esquema. Cadê? Create Shape. E ele cria ali o shape pra gente. Vou dar um Center to Object no pivô e vou dar um Extrude, né? E aí, qual é o tamanho da sua rolha? Da rolha da sua garrafa, né, de vinho. Vamos ver aqui. Quantos centímetros tem uma rolha? Rolha. Será que tem uma média padrão? Vamos descobrir. Se não tiver, também eu acho que não tem não, mas um número assim certinho, né? Mas vamos aqui, ó, legal. Usar aqui de base. Fechar aqui, né? Já tá 5 centímetros. Então vou botar aqui. Vai. 5 centímetros. Vixe, muito grande. Menor. Menor. 4,5. 4. Menos 4. Pronto. Então, vou dar um Alt Q para selecionar tudo. Vou adicionar um Edit Poly. E vou dar um Inset, que é a mesma coisa de dar um Extrude ali, né? Só que aí eu consigo fazer umas duas faces ao mesmo tempo. Se eu usar o Extrude para fazer isso, eles vão se concentrar todos lá no meio. Se eu usar o Extrude com o Shift e reduzir a escala. Vou pegar esse aqui e dar um Weld para ele mesclar ali aqueles vértices. Sempre verifica se deu certo, né? Porque às vezes não dá certo, então você pega, dá um Weld ali e dá aquela verificada. Por que eu fiz isso? Porque se eu não fizer isso, se eu não
criar as edges aí naquela face, eu não consigo dar clique duplo para selecionar a volta toda aqui. Então, para isso que eu fiz. Alt Q para sair do modo isolado, porque eu quero dar uma arredondada, visualizando aqui por fora como é que tá ficando. Então, olha lá. Bem bom. Certinho, hein? Ctrl S para salvar. E aí, beleza, Peusa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tô achando que isso aqui tá muito quadradão ainda. Vou dar uma deletada aqui nas edges aqui. Essa não. Essa aqui. Vou dar uma ajustada aqui nesse modelo. Vou dar mais um chamfer só nesse aqui. Beleza. E aí, vamos lá fazer isso aqui agora. Agora aqui vem a dica de mestre. A dica de mestre. Vou selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vou pegar essa aqui também. E vou dar um Create Shape. Criou ali. Vou selecionar uma voltinha dessa aqui também. E vou dar outro Create Shape. Pronto, agora eu tenho dois shapes aqui. Né, duas curvas geradas aqui. Tá? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar essa curva e colocar ela para renderizar e ficar visível aqui para mim, né? Tanto no render quanto no viewport aqui, e eu poder gerar depois uma geometria. Isso aqui eu quero bem fininho. Vou usar um Edit Poly. Vou selecionar aqui, estou com preguiça de fazer aquele esquema com a face ali, então eu vou fazer assim mesmo. Ah, tem problema se fizer assim? Não, não tem problema se fizer assim. Ah, tem problema se deixar a face com mais de 4 vértices? Depende. Nesse caso aqui não tem. Por que não tem? Porque isso aqui não vai ter nenhuma deformação de animação, né? Então, não vai afetar. E outro motivo é, eu não tenho um cliente me exigindo que isso seja com até 5 faces, né? Ou com até 4 faces aí. Não posso deixar. Eu sei que para mim não vai ser um problema, porque não vai afetar na minha renderização, tá? Deixa eu só... Peraí. As tomadas aqui, tudo saindo do lugar. Então, fiz isso aqui dos dois lados. Pronto. Qual que é a ideia agora? Vou dar converter aqui para Edit Poly esse pedacinho. E a ideia... Deixa eu só tirar o vibrar aqui do celular. A ideia é a gente fazer com que esse pedacinho, que não ficou legal, sinceramente, eu vou aumentar um pouco mais aqui a espessura.
E vou dar uma diminuída aqui nesses. Bom, adicionar uma edge aqui, deixar assim. Posso fazer aqui do outro lado também. Chamfer. E aí a ideia é fazer com que esse objeto seja duplicado, né, ao redor aqui da minha garrafa. Como o pivô já está bem centralizado ali, eu poderia simplesmente duplicar com Shift, né, e aumentar aqui para ter várias cópias aqui, e a gente daria a volta na garrafa, né, com aquilo ali. Ou a gente pode vir aqui em Tools, ferramentas aqui em cima, deixa eu salvar. E aqui eu tenho Align Spacing Tool. E aqui eu posso, com o meu objeto selecionado, clicar aqui em Pick Path para ele selecionar o caminho e eu clico ali na curva que eu criei. E ele já começa a duplicar. E aí, claro, eu tenho que aumentar aqui a quantidade. Olha lá. Né? E definir aqui se eu quero controlar pelo espaçamento, pela quantidade. Ó, centralizar. Ou não. Ele só está ficando ali fora do lugar, né? Mas aí a gente pode mover depois. Vou habilitar aqui o Follow. Não, Edges. Eu acho que esse aqui eu vou fazer na mão mesmo. Vou fazer na mão. Cancela ali. Agilizar a vida. Shift cópia, solta. Vou fazer aqui 360 dividido por 5. 360 graus dividido por 5 graus cada um. São 72 cópias. Né? E aí encerra aqui a última. E qual que é a ideia? A ideia é pegar isso daqui, a garrafa, junto com os objetozinhos ali. Vou dar vou primeiro dar um Turbo Smooth na minha garrafa. Deixa eu ver aqui o Smooth. E visualizar como é que ela está aqui. Antes de dar um attach, eu vou dar um attach. Então vou precisar aqui de uma edge aqui para me ajudar a eliminar esse problema aqui na sombra. Olha lá. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui, aqui. Uma aqui. Eu vou colocar uma aqui para marcar um pouquinho também. Né? Deixar mais bonitinho ali. E aqui é a área onde tem o rótulo, né? Também vou precisar de mais uma ou duas aqui. E aqui mais uma ou duas para ajudar a sustentar melhor ali. Claro que depois de pronta, eu percebo que tem algumas edges que eu posso tirar, se quiser. Então, posso deletar isso aqui, posso deletar esse aqui, posso deletar esse aqui. Mas depois do Turbo Smooth aplicado, né? Mas não vou deletar não, deixa elas aí. Tá ali o rótulo. Vamos dar um Turbo Smooth aqui logo nessa rolha também. Tá? E aqui eu não vou precisar da Turbo Smooth, já está bem bonzinho ali. Eu só vou selecionar todos eles ali, ó. Não estou gostando muito de onde eles estão. E vou usar um attach aqui, né? Então, posso grudar todos eles. Ctrl S. E eu acho que ele está muito para fora. Eu vou tentar dar uma diminuída aqui. Não sei se vai dar muito bom, não. Deixa eu reduzir um pouquinho. E vou também jogar um pouquinho mais para dentro. Bom,
Pego a garrafa, converter para Editable Poly e dou uma tete nisso aqui. Pronto. Tá lá. A garrafa está pronta. Não tem mais o que fazer aqui. Pronto. Podemos ir para a próxima parte. Aliás, tem uma coisa para fazer aqui. O lacre. Lacrei. Deixa eu renomear isso aqui, né? Vou chamar isso aqui de rolha. Vou chamar isso aqui de rótulo. Eu vou pegar tudo. Vou dar um convert to editable poly. Beleza. Vamos fazer o lacre. Então eu vou selecionar essas faces aqui. Vou fazer assim mesmo. Clique em uma, depois com o Ctrl dou um clique duplo na que está do lado. Ele vai selecionar ali para mim todo aquele loop. Por que eu não clico, seguro e arrasto? Porque aí ele vai selecionar as faces lá que estão lá do lado de dentro também, né, do shell. E eu não quero selecionar só as faces que estão do lado de fora. Então lembra que a gente deu um shell e aí ele criou uma estrutura lá dentro. E eu não quero essa estrutura. Então aqui eu vou vir até o final. Até aqui assim, né? Em cima a gente tem uma outra coisa aqui na hora de abrir o vinho, né? Então eu vou pegar isso aqui. E eu tenho aqui, olha, um detach. Se eu clicar nesse detach, ele vai me perguntar: você quer destacar como... Na verdade não vai ser nenhum detach, né? Se eu der um detach, ele vai literalmente extrair dali. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de escala. Com o Ctrl e o Shift, eu vou dar uma leve aumentada na escala. Leve, bem de leve. Bem sutil. Cadê? Era para ser sutil. Deixa eu fazer de novo. E aí, com o Ctrl e Shift fazendo isso, se eu usar só o Shift, ele vai dar extrude. Se eu usar o Ctrl e o Shift, ele vai pegar aquelas faces, vai duplicar aquelas faces para mim e vai me perguntar: você quer duplicar essas faces como um elemento fixado na mesma geometria, né, com uma attach, com um combine ali, ou você quer que essas faces que você está duplicando agora sejam um outro objeto? No meu caso, vai ser um objeto que eu vou chamar de lacrow. Eu posso até mudar a corzinha dele aqui para me ajudar a identificar. E aí, claro, como isso daqui é um lacre ali e tal, eu não vou ter isso aqui tão marcado, né? Então isso aqui vai ser mais diferente. Eu vou dar uma reduzida aqui nesses edges. Vou ajustar ainda, hein? Calma lá. Calma, Beth. E aqui é a mesma coisa. Deleto aqui com Ctrl Del, Ctrl Delete. E aí posso adicionar uma edge aqui, uma edge aqui. Selecionar as duas. Dar uma aumentada na escala. Essa aqui eu posso diminuir a escala. Essa aqui eu posso aumentar. Essa aqui eu vou deletar. Só para deixar um pouco menos definido ali, né? Porque aquela definição ali bonitinha do vidro, né? Como tem um plástico aqui, ele vai ficar mais
esticado, né? Vou deletar isso aqui. Agora, Ctrl S. Eu não vou dar Turbo Smooth, não tem necessidade, porque eu já dupliquei com o Turbo Smooth aplicado, né? Eu só vou dar um Shell bem fininho ali para dentro também. Como eu não vou dar Turbo Smooth, não tem necessidade de eu me preocupar com o chamfer. A não ser que eu queira e eu quero visualizar bonitinho o efeito, né? Porque é aquela outra coisa, né? Quando a gente modela um objeto, todos os objetos, por mais que eles pareçam que tem uma quina, aquela quina é levemente arredondada e a gente consegue ter uma percepção da luz, do brilho passando ali. Então, para que eu consiga ter isso visível, eu preciso sim fazer um esqueminha aqui do chamfer, o menor que seja, só para que eu possa ter a luz batendo ali. Olha aqui, ó. Então, olha lá. Ó. Percebe a diferença, ó. Com o chamfer e sem o chamfer. Olha bem para aqui. Olha lá. Sem o chamfer, com o chamfer. Sem o chamfer, com o chamfer. Então, vamos deixar com o chamfer. Para finalizar essa parte aqui de cima, eu vou aproveitar o próprio lacre aqui, vou pegar essa edge aqui que está embaixo dele e vou dar um Create Shape. Então, mais uma vez eu tenho uma curva ali por dentro, tá? Eu estou selecionando tudo, inclusive a curva. Depois com o Alt eu removo o que eu quero remover e aí vai manter a curva selecionada ali. Então eu pego ela aqui. Então eu fiz essa curva aí, ficou um pouco grande demais. Deixa eu dar uma diminuída aqui na escala por aqui. Quero ela por dentro mesmo ali daquela parte do lacre. E eu vou dar um extrude nessa curva. Não assim, né? Olha lá. Eu tenho aqui essa parte aqui bonitinha. Como as quinas dele ficam escondidas ali por baixo, não tem porquê dar chamfer nelas para que não vai ficar visível, né? Então, só isso aqui mesmo. Depois tem que vir em cima, isso aqui fica meio amassado, né? Meio deformado. Vamos dar essa deformadinha aqui. Vou acessar isso aqui. Dar um converter aqui para Edit Poly, pegar essa face, vou dar um extrude aqui assim. Pegar essa face, posso vir aqui e dar um colapso. Aqui também, que é a mesma coisa ali de mesclar os vértices, né? Na verdade, essa daqui eu nem vou dar colapso, essa aqui eu vou deixar com chamfer. Eu vou usar isso daqui, tá? Para criar uma certa deformidade ali nessa parte. Soft Selection de leve. Isso aqui não é bonitinho, marcadinho assim, né? Ele tem umas deformações. Então, estou só adicionando isso. Tá?
aqui assim um pouquinho. Ótimo. Isso daqui ele é realmente mais deformado assim, né? Quando a gente vai lá e compra um vinho, a gente olha, isso aqui tem umas deformações. Então vamos construir isso. Prontinho. Shape é o que? Vou chamar de tampa lacre. Descer só um pouco. E aí de 2, 1. Eu posso dar uma attach em tudo, né? Ou eu posso agrupar, né? Por hora, eu vou preferir agrupar, tá? Porque talvez eu leve para o Substance para a gente fazer a texturização. E aí, para levar para o Substance, é melhor deixar tudo solto, sem dar attach, só que a gente agrupa, né? Então, grupo, grupo, grupo. Certinho? Bom, vamos para a parte da caixa. É só uma caixa. Eu só vou fazer um box. Um pouco maior do que a garrafa, né? Vou criar aqui um box. Começar colocando aqui 10 por 10. 10 por 10. Um pouco menos. 8,5, 8,5. Tá. E a altura vai ser ali da altura da minha garrafa, na verdade vai ser maior, né? Eu vou fazer essa mesma ideia aqui de ter uma coisa embaixo e uma coisa em cima. Então, um pedacinho assim embaixo e um pedacinho ali assim assim. Vamos dizer que tem 33. Tá? Deixa eu 32 mesmo. Vou até pegar esse aqui, posicionar certinho aqui no lugar. E pronto, aqui eu vou escolher, né, qual vai ser a face que abre aqui, né? Então eu vou pegar essa face aqui. Na verdade, primeiro eu vou converter para Editable Poly. Vou pegar essa face aqui, tá? E vou deletar. E vou pegar essa edge aqui e vou dar um extrude. Não. Dá um extrude. Isso aqui eu vou zerar isso, né? Para que ele não dê esse bevel. E aqui eu vou controlar o tamanho. Eu coloquei 8,5, né? Então aqui também vai ser 8,5. E eu vou dar mais um extrude também de 8,5. Na verdade, esse extrude aqui não vai ser de 8,5, ele vai ser o dobro, que é 17. E eu vou adicionar aqui nessas edges, vou dar um connect para ele criar uma linha perfeitamente no centro. Tá. E aí, eu ainda não vou dobrar isso aqui. Vou deixar assim por enquanto, abertinho assim. Bom, vamos dar um shell. Dar um minimal mount aqui. Colocar aqui 0,3 milímetros. E aí vamos precisar fazer uns ajustes aqui nesse shell, né? Olha lá, aqui ficou problemático.
fazer o seguinte. Antes de eu dar esse extrude aqui, eu vou fazer o shell. (0,3). Tá? Venho aqui para um Edit Poly. E eu vou dar o extrude aqui, ó. 17. E aqui eu dou um Connect. 17 porque esse aqui de 8,5 é para fechar e o outro é o que vai ficar aqui do lado, né? Tá? Então eu vou deixar assim. Eu posso, se eu quiser, tentar vir aqui no topo, ó, ver se fica bom, selecionar aqui. E aí eu vou mudar aqui a posição. Aqui eu não consigo mudar, né? Só mais. Vou pegar aqui, eu posso tentar girar, né? E encaixar ali no lugar. Mas aí ele vai sair também. Então eu vou resolver isso aqui depois. Depois a gente vai fazer um chamfer ali. E vai ficar mais direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Outro extrude. Tá, deixa eu trocar aqui a ideia, ó. Eu vou dar um pequeno extrude aqui. E agora outro, de 17. Que aí aquele pedacinho ali vai me ajudar a fazer a curva sem danificar aqui o cantinho, né? Bora. Tá. E aí eu vou aproveitar aqui e vou criar essa parte interna. Pegando essa face, Ctrl e Shift, movo, ele faz uma cópia. Eu quero duplicar como outro objeto, depois eu vejo se eu dou attach. E aí vou na base do shell para chegar até aqui. Vou dar um edit loop aqui por cima, de poly. E eu vou dar uma arredondada aqui em tudo, menos nesses dois. Porque eu vou dar uma arredondada pequena e sutil primeiro. E depois nesses dois aqui, com um clique duplo, né? Para ele pegar o cantinho aqui que eu acabei gerando com aquele primeiro chamfer. Esse aqui eu quero um pouco maior. Eu não preciso me preocupar em conectar os vértices dessa face, ele não vai dar problema para mim, tá? A não ser que isso daqui seja um problema para mim. Se isso daqui, essa marca aqui na sombra, no sombreamento, não estiver sendo um problema para mim, eu não preciso me preocupar, né? Vou adicionar uma edge aqui, para ele marcar melhor ali. E vou dar um smooth, ver se um alto smooth fica legal. Pronto. Esse aqui mesmo, vou dar só um mirror aqui em cima, eu quero ele exatamente igual, vou dar ele aqui em Z e eu quero uma cópia. E aí essa cópia eu levo lá para cima e se ficar diferente demais o tamanho a gente ajusta. Então, vou botar aqui assim. Tá? E a caixa, vou ter que dar uma leve aumentada aqui, né? Nada preocupante. Beleza, beleza? Então tá bem suave. Eu gosto de duplicar as coisas à medida que eu vou
fazendo, porque aí se fizer alguma besteira eu não tenho que voltar e fazer do começo, né? Então aqui, por exemplo, eu já posso começar a adicionar alguns chanfers, ou destacar algumas coisas aqui que eu queira separar, ou talvez nem destacar, né? Eu posso separar o que vai ser essa parte externa aqui, do desenho do rótulo aqui, do padrão na embalagem. Dessa parte interna eu posso separar isso na própria pintura, né? Então tem muito estresse. Só vou dar uma trabalhada aqui, um chamfer. Aqui assim mais ou menos, né? Para conseguir marcar melhor ali aquele meio. Eu posso até pegar isso aqui e dar uma leve movida para lá, para me ajudar a deixar isso mais marcado também, mais evidente no local da dobra. Claro que se eu adicionar uma edge aqui, né, uma edge aqui, uma edge aqui, aí ele vai deixar mais marcado. Tá? Então vou pegar aqui, só essa mesmo, quero um pouquinho mais para dentro. Bom, Ctrl S. Ok. E aí eu posso sim fazer isso aqui como textura, né? Ou eu destaco, né? Ou eu separo, crio uma face a mais ali, deixo destacado, igual eu fiz com o rótulo da garrafa, e coloco um outro material ali, ou eu deixo assim, né, como tá, e só vou fazer mapeamento depois. Então a gente só vai precisar mapear e trabalhar a textura, né, por cima. Em todo o resto. Né? Então, como o objetivo é falar mais de mapeamento, então eu vou fazer dessa forma. Eu não vou separar as coisinhas aqui e vou deixar assim para a gente só se preocupar em mapear e trabalhar melhor depois. Vou fazer uma outra cópia desse aqui. E esse aqui eu vou fazer aplicar um chamfer aqui nessas edges dos cantos aqui. Então, eu vou começar com essa. Vamos fazer logo todas. Então eu vou pegar todas essas edges aqui de fora para dar aquele chamfer, né? Aquela arredondada. Isso aqui eu vou adicionar um loop ali. E é parte de dentro da garrafa, da caixa também, né? Eu vou adicionar aqui, ó, Edge. Só escrever e apertar Enter, porque aí ele salva aquela seleção que eu tinha feito ali. E aí eu vou criar um loop aqui antes, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no outro ali. Dar essa leve puxadinha. E adicionar uma Edge aqui. E aqui vou adicionar depois. Deixa eu ver. Edge. Como eu criei outro Edit Poly, não lembro. Como eu modelei outra coisa por cima, ele perdeu minha seleção, mas tudo bem. Eu seleciono de novo. Jogo rápido. Seleciona. Sim, né? Então aqui ele já está pegando lá por dentro também. Dá uma conferida, selecionei direito.
Vou pegar essa aqui também. Dar um chamfer. E vou dar aquela marcadinha aqui. Na minha caixa. E eu posso arrumar isso daqui, tá? Então esses vértices aqui que estão mais para baixo, olha, a gente pode pegar e mover eles para cima. Deixar mais alinhado aqui, certinho. A mesma coisa com o de baixo, né? Tem algumas coisas que saem do lugar porque a gente usa o bevel, aí ele move um pouquinho para lá, move um pouquinho para cá, mas não tem um real problema assim, não vai ficar tão evidente, né? Vou pegar esse aqui de baixo, esse aqui. Só para ficar mais corretinho ali. Deletar esses dois aqui, já consegui fazer certo. Então, ela leve dobrinha ali, mas normal, né? Ela existe mesmo, vai existir mesmo. E posso melhorar o aspecto aqui, mas deixar de ter ela não tem como. Uma arrumada aqui embaixo, olha, uma bagunçada. Vou fazer uma cópia dessa caixa. Vou adicionar um Edit Poly aqui. Vou tentar fazer uma curva aqui. Só pra gente ir encerrando hoje com um printzinho legal do que a gente chegou a fazer. Essa aqui não é a forma ideal de fazer isso, tá? Eu tô fazendo assim para adiantar. Mas pra gente tirar uma imagem disso aqui e encerrar hoje. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou descer pro lado. Bom, eu vou criar um V-Ray Plane aqui, olha. Ele vai pedir para eu mudar para o renderizador, né, para o V-Ray, criar o plano aqui. E eu vou criar aqui um material só para a gente fazer um render, né? Então, V-Ray Material. Vou vir aqui na configuração de meu render. Vou vir em V-Ray, Global Sweeps, Override Material. E eu vou arrastar esse material para aqui onde tem nome, manter como instância. E aí eu posso editar aqui. Vou vir aqui de novo, só colocar a minha resolução aqui ao contrário, colocar 1080, 1920 e vou adicionar aqui um Render Elements, um Denoiser e eu vou deixar aqui no NVIDIA que a gente vai inicialmente testar. Falei disso em outra live, né? Mas a gente vai falar mais disso de novo depois, tá? Só para a gente poder fazer essa primeira parte aqui e gerar uma primeira imagem aqui da nossa garrafinha. Posicionar essa câmera no lugar e aqui eu vou criar uma V-Ray Camera
Physical Camera, ele criou ali aquela câmera para mim. Acabei movendo, mas tudo bem. Só habilitar aqui a visão dela e vou mexer um pouquinho nela aqui, dar uma aumentada aqui no meu campo. Ó, vou criar uma Dome Light. Eu vou abrir meu IPR, meu V-Ray Frame Buffer, na verdade. Virei aqui novamente no Render Setup para travar aqui a câmera 1 e vou dar um play. É escuro, pego a luz e aumento o multiplier. Vou colocar 20. Vou criar uma luz planar. Posicionar aqui assim, fazer tipo um estúdiozinho aqui, né? Só vou deixar ela invisível e aumentar a intensidade. Fazer uma cópia. Certo. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou colocar aqui na configuração do render, né, no render setup, eu vou mudar aqui em P-Ray câmera, eu vou mudar aqui para ortográfico, que ele vai fazer um render sem perspectiva para mim. Vai deixar uma vista ortográfica assim, né, sem distorção. Um aspecto visual bacana. Aí eu posso posicionar melhor aqui minha câmera. Eu vou fazer uma cópia da garrafa. Vou dar um stop aqui. E vou colocar essa cópia aqui na altura do plano. Temos que fazer o conteúdo aí depois, né? Faltou fazer o vídeo. E essa garrafa aqui, ela vai estar sem o lacre, sem isso. E isso aqui eu vou botar no chão, no plano. Coloca aqui na altura do plano. Deixa aqui assim. Colocar ela numa posição aqui para a gente fazer essa imagem. Então, olha lá. Nice, ó. Bem simples de fazer. Pega essa luz 2 que eu criei, vou colocar aqui 130, 200. Opa, essa não. É a luz 3 na verdade. 130. Para iluminar mais o background aqui. Olha lá, bem bom. E aqui eu vou adicionar uma configuração aqui. Vamos adicionar esse filme Tone Map. Vou colocar aqui o Power Curve para ele dar uma marcada ali nas minhas sombras. Posso deixar o claro mais claro, o escuro mais escuro. Talvez um pouquinho de exposição
Olha lá. Então, começamos aí. Vou testar uma luz aqui. Só que vindo de cima. Vamos ver se fica interessante. Vou tirar esse plano aqui de perto, tá atrapalhando. Marcar um pouco mais o contorno aqui atrás, na caixa. Não gostei. Desfaz. Esse plano eu vou deixar lá pra encher o saco. Acho que dá pra gerar essa imagem assim. Posso também tentar brincar um pouco com a temperatura, né? Então esse aqui, por exemplo, eu posso deixar mais frio. Esse aqui eu posso deixar mais quente. Ou o contrário, né? E eu vou aumentar só um pouquinho o multiplier aqui dessa Dome Light para dar uma clareada ali. Uma coisa que a gente não testou foi o Depth of Field, né? Olha, F-Number, ativar aqui o Depth of Field. E aí não dá pra ver tanto assim. Vamos ver se a gente consegue diminuir aqui o F-Number. Ele dá uma estourada na luz, né? Porque isso aqui controla igual uma câmera real. Eu vou mudar aqui, terei que mexer no shutter speed, no ISO, mas eu vou mudar aqui para esse controle de exposição que eu consigo controlar aqui. Então, vou apertar 14, 13.6. Então, com a resolução mais baixa também não dá para ver direito, né? Vamos fazer um render a Vera para a gente ver. Vou mudar aqui o render elements de noise para default e vou fazer um render a Vera aqui em Full HD. Ele nem está marcando. Ah, tá. Acredito que é por causa da vista ortográfica. Vamos testar aqui só para a gente ter certeza. Vou colocar aqui o default. É porque eu estava usando a vista ortográfica e eu não consigo ter o efeito de desfoque, né? Vamos deixar assim. E eu vou colocar em 8 como estava. E como eu mudei a exposição para esse modo de manipulação, Exposure Value, ao invés do Physical Exposure, ele vai sempre ficar travado naquela exposição, mesmo que eu manipule aqui, tá? Eu
Tenho ali o lance da perspectiva, né? Se eu quiser evitar a tal da perspectiva aqui nesse caso, aí eu vou precisar aumentar ainda mais aqui, né? A minha profundidade de campo. A distância da minha lente, na verdade, né? E mover aqui a câmera mais para trás. Ó, aqui eu tenho desfoque. Aqui está mais desfocado. Ali está mais nítido, né? Que é onde está realmente ali o foco da nossa câmera. Então, ó, eu vou pegar aqui esse foco e vou mover um pouco mais para perto aqui. Posso fazer assim, ó, botão direito, Set Focus Distance, aqui no V-Ray Frame Buffer, e aí eu clico no objeto. E aí ele vai mudar ali a minha distância focal dele. Vou para a garrafa aqui. Ó, e aí eu vou mudando aqui, ele muda lá no viewport também. Ó. Então eu clico aqui diretamente onde eu quero que ele foque. Vou fazer uma vera aqui. Cadê? Mas eu acho que eu vou preferir trabalhar o render com a vista ortográfica e sem o desfoque mesmo, só para a gente poder ver. A caixa não está muito visível aqui, ó. Vou melhorar aqui atrás a iluminação aqui. Vamos manter aqui minha vista, minha câmera aqui ortográfica. Na verdade eu vou até dar uns Ctrl Z aqui, porque ele volta exatamente para onde já estava, né? Vou botar um pouco mais, só para desfazer o que eu tinha feito ali. Tá. Vamos ter que vir aqui. Aqui já dá para ver melhor, mas eu acredito que com uma luz um pouco mais para cima eu consiga marcar um pouquinho melhor. Deixa eu comentar. Acho que isso aqui pode ficar um pouco mais azul, vou colocar aqui 10.000. Eu acho que para agora tá bom. E por hoje é isso. Vou fazer um render em alta para a gente postar. Vou colocar o dobro. Vou deixar isso aqui como está. E aqui eu mudo para o default. Agora é só esperar ele terminar. Então modelamos. Passamos aí 2 horinhas modelando. Modelamos garrafa, modelamos rótulo, modelamos a rolha, o lacre e a caixa da garrafa.
Acho que eu vou fazer um pouco menor para o meu render não demorar muito. Deixar na resolução 1080 mesmo. Posso estar só no Story, então tá suave. Aqui a gente espera, salva e usa como quiser usar. Então, hoje é isso. Hoje a gente encerra nessa parte, modelamos. Amanhã, quinta-feira, não teremos live. Eita, olha, sexta-feira 13. Sexta-feira, dia 13, teremos live novamente, 7h30 da noite, mesmo horário, para a gente continuar de onde a gente parou aqui, né? Então a gente vai começar a setar alguns materiais, vamos fazer mapeamento, né? Vamos ver o que vai precisar de Unwrap, vamos ver o que vai precisar de UVW. Então, sexta-feira, a gente volta a ver isso aqui e volta a falar disso daqui. Vamos ver aqui como é que ficou finalizado. Posso tentar tirar o denoiser, ver se fica um pouco melhor, ou deixar, mas eu diminuo a opacidade para ele não ficar tão embaçado, né? Não dá para perceber tão bem o rótulo aqui, mas por causa do render do material está tudo em branco. Mas dá para a gente ver ali que vai ficar bom. Vai ficar bem bom. Só uma aumentadinha aqui, deixa eu ver. Show. É isso. Então é isso, deixa aí, tá pronto, tá finalizado, tá salvo. Sexta-feira a gente volta, a gente continua de onde a gente parou aqui. Vamos mapear usando o VW, vamos mapear usando o Unwrap, só que a gente vai fazer essa parte no Maya, do Unwrap lá na caixa, na verdade. Vamos levar isso aqui para o Substance Painter, tá? Depois vamos exportar a textura e vamos renderizar aqui e terminar de fazer o render com o V-Ray aqui dentro do Max. Beleza, Creuzão? Então é isso. Sexta-feira, 7h30, estamos de boa, ele tá. Gratidão e até a próxima.